relator da reforma da Previdência apresenta parecer favorável e o presidente da CCJ promete votação para quarta-feira que vem. Movimentos sociais protocolam na Câmara mais um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. E esta edição destaca também: Comissão mista aprova relatório que modifica a estrutura da Empresa Brasil de Comunicação e proposta pode ir a plenário já na semana que vem. Deputados analisam projeto aprovado pelo Senado que torna obrigatória a divulgação de todos os gastos realizados com recursos da Lei Rouanet. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Osmar Serralho, disse hoje que o parecer favorável à reforma da Previdência deverá ser votado já na próxima quarta-feira. O relatório foi entregue à comissão na tarde desta quinta-feira. O deputado Alceu Moreira entregou nesta quinta-feira o parecer favorável à proposta de reforma da Previdência. De acordo com o relator, a PEC enviada pelo governo atende os princípios constitucionais. A proposta é admissível do ponto de vista constitucional, jurídico e da técnica legislativa. Esses três princípios básicos estão plenamente satisfeitos pela lei enviada. O presidente da comissão disse que na próxima segunda-feira o parecer será discutido e na quarta poderá ser votado. Nós estamos já convocando para quarta-feira à tarde a apreciação, aí sim, do voto do relator. E a gente imagina que até o fim de semana nós tenhamos concluído a fase que compete a nós nessa construção de uma reforma cuja expectativa é enorme. O relatório da medida provisória que reformula a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi protocolado hoje na comissão mista que analisa o assunto. A principal mudança é a extinção do Conselho Curador da empresa, substituído por um comitê editorial e de programação, que não terá interferência na gestão administrativa da empresa. Governo e oposição se dividiram em relação ao texto. Plenário lotado e pessoas protestando contra a extinção do Conselho Curador. Para os manifestantes, o órgão confere um caráter público à Empresa Brasileira de Comunicação. A medida provisória editada pelo governo extinguiu o conselho que tinha poderes para tomar decisões, inclusive em relação à gestão da EBC. O relatório aprovado cria o Comitê Editorial e de Programação, que passaria a substituir o conselho. Ele seria composto por 11 membros, todos designados pelo presidente da República a partir de listas tríplices formadas por entidades da sociedade civil. O presidente da República passaria a poder demitir o presidente da EBC, o que antes só podia ser feito pelo Conselho Curador. O novo comitê pode deliberar sobre questões editoriais e de programação, mas com limitações. Esse conselho, que era o conselho, que passa a ser o comitê editorial e de programação, ele vai cuidar da programação que vai ser proposta para a diretoria da EBC. Se, eventualmente, a diretoria executiva da EBC não observar as sugestões, este comitê poderá se queixar para o Senado Federal, na sua comissão temática. O senador Paulo Rocha, do PT, lamentou o fato de a EBC passar a ser vinculada à Casa Civil da Presidência da República, o que daria um viés mais estatal do que público à TV Brasil, rádios da EBC e Agência Brasil. O senador Ronaldo Caiado, do DEM, por outro lado, reclamou do fato de a empresa ter 2.500 funcionários do quadro e, mesmo assim, contratar jornalistas de fora por altos valores. Um dos pontos em que parlamentares do governo mais bateram foi a baixa audiência da TV Brasil. Mas a oposição argumentou que não se pode medir a eficiência de uma TV pública da mesma forma que se mede a de TVs privadas. Nós temos regiões da Amazônia que, para o lucro, portanto, para a comunicação privada, não é interessante. E se não fosse a comunicação pública, nós não estaríamos lá, não haveria comunicação nesse espaço. Eu entendo que não é possível medir a comunicação pública pela audiência, que é a régua da comunicação privada.
O relator prevê que seu parecer será votado no plenário da Câmara já na próxima terça-feira. Isso para que possa ser apreciado no Senado logo no início de fevereiro, entre os dias 7 e 8, uma vez que a medida provisória perde a validade no dia 9. Movimentos sociais protocolaram na Câmara mais um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. O documento é assinado por organizações da sociedade civil e juristas. No pedido, Temer é acusado de conivência com a conduta supostamente ilegal do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que teria agido em interesse próprio na liberação de um empreendimento na área tombada pelo patrimônio histórico em Salvador, na Bahia. Nós estamos propondo o impeachment do presidente Temer e também eleições diretas, gerais, já, para que o povo brasileiro possa eleger seus governantes e não ficar nessa situação que nós temos hoje de ilegitimidade política e ilegitimidade democrática. A crise econômica que assola o Brasil é por conta de ter um governo ilegítimo que não tem condição de governar. Essa questão do impeachment do presidente Temer, a oposição, que fala tanto em golpe, através do impeachment, agora está querendo o impeachment por um golpe, segundo a definição deles, eu entendo que não prospera, não prosperará. Já está em funcionamento a comissão especial criada para analisar a legalidade do aborto no Brasil. O colegiado foi criado por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois que uma turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que não é crime interromper a gravidez até o 3º mês de gestação. O deputado Joaquim Passarinho, que integra a comissão, afirmou que se existe alguma lacuna na lei, quem vai preencher é o Poder Legislativo e não o Judiciário. Esse é um tema que mexe com toda a sociedade. Mexe com a sociedade religiosa, com a área religiosa, com a área científica, com a área de proteção aos direitos da mulher. Tem muitas áreas de muitas tendências. Nós precisamos ouvir a todas, mas a minha posição é que a gente possa debater o aborto de maneira científica, e decidir quando é que é a vida ou quando não é a vida. Eu não posso decidir se é 2 meses, se é 3 meses. Eu acho que não cabe a nós, cada um, dar a nossa posição. Nós temos que saber quando começa a vida. Na hora que começa a vida, a partir daí, para mim, é aborto. Veja agora alguns assuntos que foram destaque aqui na Câmara nesta quinta-feira. O Plano Nacional do Desporto traça metas para o setor pelos próximos 10 anos. A preocupação é de onde virá o dinheiro. Hoje, a maior parte vem da loteria. O problema para alguns é que a Caixa fica com mais dinheiro do que o próprio esporte. Como reduzir as mortes no trânsito? No seminário Urbanidade, a conclusão é que é preciso a participação da sociedade e que as idas e vindas das regras, como a obrigatoriedade de um tipo de extintor, por exemplo, afastam a sociedade. Na Comissão de Educação, o debate foi sobre como modernizar o combate ao uso de drogas. Uma ideia é apoiar ações que estão dando resultado. Essas experiências precisam ser compartilhadas entre os estados. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara debateu o resultado da 21ª Conferência do Clima de Paris. Especialistas se mostraram preocupados com a possibilidade do Brasil não cumprir as metas previstas no acordo, como acabar com o desmatamento ilegal até 2030. O Brasil e outros 174 países assinaram o Acordo de Paris, se comprometendo em torno de um pacto para mudanças climáticas capazes de evitar, por exemplo, a elevação excessiva da temperatura do planeta. Entre as metas, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030, a fazer restauração e reflorestamento em 12 milhões de hectares de terras e a aumentar de 40% para 45% as fontes renováveis de energia. E há outros objetivos bastante ambiciosos. Nós nos comprometemos a reduzir 37% das emissões de gás de efeito estufa até 2025, com base no ano de 2005, e com uma indicação de aumentar essa redução em 2030
também com base em 2005, para 43%. Nesta audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, o representante da Confederação Nacional da Agricultura afirmou que o cumprimento das metas do acordo vai muito além da vontade dos envolvidos. A dificuldade econômica que o país se encontra, as questões relacionadas à infraestrutura, a questão da tecnologia, da educação das pessoas. O Brasil é um país que tem um IDH muito baixo, né? Então, a implementação das metas anunciadas pelo Brasil demanda, além de um esforço institucional, do melhoramento da própria situação econômica do país. Para a organização não governamental Observatório do Clima, se o mundo quiser mesmo combater a elevação da temperatura global, precisará ir além das metas estabelecidas no Acordo de Paris. O que todos os países, inclusive o Brasil, precisam fazer agora é reforçar os seus compromissos dentro do Acordo do Clima. E isso significa, na visão do Observatório do Clima, aumentar, antecipar o cumprimento de metas e ampliar o cumprimento dessas metas para além dos compromissos declarados. O deputado que coordenou os debates se diz preocupado com a possibilidade do Brasil não conseguir cumprir os compromissos acordados. Nós não colocamos nada de extraordinário, entendeu, lá no acordo. Portanto, que nós aprovamos aqui o acordo, né? Foi um recorde no âmbito da ONU, entendeu, para ele entrar em vigor. E aí agora que nós temos que fazer a lição de casa e que a gente vinha fazendo, corre o risco da gente de não conseguir atingir as metas, justamente pelas medidas que o governo Temer está adotando agora e que vai influenciar nessas metas, entendeu, que nós acordamos lá fora. Eles são mais de 300 mil profissionais em todo o Brasil e, para milhões de brasileiros, representam o primeiro contato com o sistema de saúde pública. Mas agora está em debate que tipo de função pode ou não ser exercida pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias. Eles vieram à Câmara defender um projeto que defende a atuação da categoria. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias voltaram à Câmara e mais uma vez encheram o maior auditório da casa, o Nereu Ramos, em defesa dos interesses da categoria. O motivo desta vez, a líder sindical Hilda Correia conta que os profissionais da área levaram um susto no mês de maio. Nós fomos surpreendidos pela emissão das portarias 958 e 959, onde o Ministério da Saúde estaria substituindo o profissional agente comunitário de saúde na estratégia de saúde da família pelo profissional técnico de enfermagem. Então a gente percebeu que a gente estava vivendo assim numa insegurança muito grande. Nós estávamos praticamente indo para a prateleira dos descartáveis. Por causa da reação dos agentes, com o apoio de um grupo de deputados, as portarias não entraram em vigor. E agora eles vieram apoiar um projeto de lei que estabelece detalhadamente quais são as funções dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Entre essas funções, os agentes vão poder medir a pressão arterial e conferir a taxa de glicose das pessoas atendidas. Mas a representante do Conselho Federal de Enfermagem defende que essas atividades são próprias dos técnicos de enfermagem. Esse projeto vem de encontro a uma legislação que já é específica para a enfermagem, que já é regulamentada desde 1973. O agente comunitário, pura e simplesmente, ele não tem essa formação técnica, portanto, ele não está apto a executar essas atividades. O agente comunitário que tenha a qualificação técnica e o registro profissional no Conselho Regional, ou seja, que ele tenha a formação de técnico ou de auxiliar de enfermagem, esse pode executar as ações. O deputado Odorico Monteiro, um dos autores do convite para o debate, disse que a ideia é qualificar o agente de saúde para essas e outras futuras atividades. E essa discussão precisa envolver o Ministério da Saúde. Nós estamos defendendo um projeto de educação permanente para os agentes de saúde e agentes de endemia. E a educação permanente, por quê? Porque na hora que surge uma nova tecnologia, na hora que surge uma nova doença, na hora que surge um novo medicamento, ele precisa ter esse conhecimento para ele fazer essa abordagem domiciliar. A ideia do Ministério da Saúde é realmente começar a promover o debate para poder distinguir
de uma forma adequada, definir as atribuições desses agentes de saúde. A Comissão de Agricultura da Câmara debateu a regulamentação do trabalho do diarista rural. Os deputados analisam um projeto de lei que define a atividade como sendo a prestação de serviços até 3 vezes por semana para o mesmo contratante, sem que se estabeleça o vínculo empregatício. O assunto divide opiniões. O projeto define como diarista o trabalhador que presta serviço até 3 vezes por semana para o mesmo contratante. O valor do serviço será ajustado por dia de trabalho e a forma de pagamento será convencionada entre as partes. O diarista deverá apresentar ao empregador o comprovante da contribuição ao INSS, como contribuinte autônomo ou funcional. Imagina uma fábrica de cadeiras, de peças para automóvel. Ela fabrica o ano inteiro. Mas o cidadão que vai colher maçã, colher fumo, vai colher uva, pêssego, esse não. Tem o período da colheita, ele precisa colher rapidamente, senão ele perde a lavoura. Na porta dele tem alguém que quer trabalhar, precisa trabalhar, mas só pode trabalhar terça e quarta, porque na quinta e na sexta dá vínculo empregatício. Como podemos compor um texto legal que respeite a legislação, proteja o trabalhador, mas permita que ele tenha o trabalho e que o produtor possa colher sua lavoura? O projeto trará mais conflitos do que soluções, porque ele parte da premissa de apenas desregulamentar, criando a figura de trabalhadores diaristas sem qualquer tipo de garantia trabalhista por um período de tempo, na visão do Ministério Público, demasiado longa. Basta observar que 3 vezes por semana corresponde a mais do que 50% da semana inglesa, mais de 50% de uma semana de trabalho. O relator do projeto, o deputado Alceu Moreira, garante que a prestação do serviço não vai gerar vínculo empregatício e nem solidariedade em questões tributárias e contribuições sociais. A única coisa, talvez, que a gente pensa que possa emperrar um pouco seria no enquadramento na Previdência Social desse diarista, porque de acordo com a Previdência Social, esse contribuinte facultativo, individual, como é a diarista urbana, ela não pode gerar lucro para a pessoa para quem ela trabalha. E esse diarista rural, colhendo, não é, tanto faz cebola, maçã, tabaco, qualquer coisa, ele vai trazer lucro para a propriedade. Teria que se fazer talvez um novo enquadramento para esse diarista rural ou mudar um pouco a qualificação do contribuinte facultativo ou do contribuinte autônomo, onde ele vai se enquadrar. Para a Previdência, ele já está coberto e já tem lei demais que protege ele, que ele pode recolher. Então, as formas, e para a gente, assim, não é que seja desnecessário, mas eu acho que para a Previdência, ele já tem assim, situações na legislação que dá possibilidade dele contribuir. Essa proposta tramita na Câmara em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votada em plenário, mas ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça. Depois de aprovada, a lei só entra em vigor 120 dias após a publicação. Está em análise na Câmara um projeto que torna obrigatória em lei a divulgação de todos os gastos realizados com recursos da Lei Rouanet. A proposta já foi aprovada pelo Senado. Uma das principais políticas de incentivo à arte e à cultura no país é a Lei Rouanet. O governo abre mão de parte do imposto que recebe de pessoas e empresas e estas entregam dinheiro a produtores que investem em projetos como shows, teatros e exposições. O Guilherme é produtor cultural e explica como funciona. Dentro de um processo da Lei Rouanet, você tem que escrever a lei no sistema Salic Web do Ministério da Cultura. O projeto sendo aprovado, o produtor ou o artista, ele sai em busca de uma captação daquele valor. É extremamente detalhada, nota fiscal, declaração da instituição que a gente apresentou, é tudo muito detalhado. Apesar de não passar pelo caixa do governo, é dinheiro público e também precisa ser fiscalizado. Uma operação recente da Polícia Federal apurou um desvio de 25 milhões de reais em projetos patrocinados pela Lei Rouanet. Para aumentar o controle sobre esse dinheiro, que deveria ir só para a cultura, um projeto de lei em análise na Câmara torna obrigatória a divulgação na internet de todos os gastos feitos por meio desse programa. Eu fico muito preocupado até que ponto tudo é arte
e até que ponto tudo pode ser bancado com dinheiro público. Então, todos os eventos culturais, todos os eventos que ganharem o benefício auferido pela Lei Rouanet, é que ele seja publicizado, para que as pessoas saibam se aquele valor que está sendo liberado para aquele evento, aquela ação cultural, efetivamente corresponde com o conteúdo que está sendo apresentado. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura concorda e diz que o Ministério da Cultura já trabalha com essa finalidade. A importância é enorme e é fundamental. Já existe por parte do Ministério da Cultura toda uma estratégia que nós estamos implementando de colocar todos os dados relacionados a qualquer projeto cultural à disposição por meio do site. Tudo tem que estar, quando público, à disposição da sociedade, e essa é uma das nossas diretrizes. Guilherme, o produtor cultural, também concorda com a medida. Eu acho que tem que ter publicidade, sim. Todos os projetos aí que estão aprovados, que estão em execução, que foram finalizados, eles têm sim que ter essa publicidade para o cidadão. Vamos agora para mais um giro pelos assuntos que foram destaque aqui na Câmara nesta quinta-feira. Na Comissão de Seguridade Social e Família, um tema tabu: o suicídio, a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os debatedores cobraram acesso preferencial nos centros de atendimento para casos de risco. Um grupo de trabalho vai ser criado e os Ministérios da Saúde e da Educação devem ser convidados a participar. Pessoas desaparecidas e tráfico de pessoas. Na Comissão de Direitos Humanos, a dor de uma mãe. Olhe com humanidade, porque os senhores não queiram imaginar o que é a dor de uma mãe que não teve sequer o direito de enterrar o seu filho. A comissão já acompanha casos como esse há mais de 10 anos. A cobrança é que o Estado investigue e ofereça respostas. Mulheres com deficiência e que são vítimas de violência. No debate com a Secretaria da Mulher e a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, os convidados reclamaram da falta de preparo dos profissionais de saúde, o que agrava o problema. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso site no portal da internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite. Não perca! Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá, tchau!